Diariamente, de segunda a sexta-feira, a caminho da segunda volta das eleições presidenciais, temos no Jornal à Noite, no Now, a análise política do João Gabriel, consultor em comunicação, e também do Luís Paixão Martins, especialista em marketing político. Boa noite aos dois. Olá, boa noite. João, André Ventura esteve, como vimos, acabámos de ver, nas zonas mais afetadas, com críticas à atuação do Governo, à ausência do Presidente da República e, pelo contrário, António José Seguro, que tinha ido no dia anterior, não disse nada à comunicação social, foi sozinho. Como é que estas ações são percepcionadas pelos eleitores? Eu já respondo. Eu só queria fazer aqui uma pequena nota que acho que a campanha eleitoral perdeu o palco perante a devastação que a tempestade deixou e os próximos dias, seguramente que essa marca vai continuar. E acho que as candidaturas deviam repensar as ações de campanha nos próximos dias, porque quando se prepara uma comunicação para a população, para os eleitores, é necessário que essa comunicação, seja ela política, seja ela um apelo ao voto, tenha receptividade. E perante os milhares de famílias, empresários, fábricas que ficaram completamente destruídas a nível do seu património, perante os empregos que se vão perder seguramente nos próximos tempos, acho que era necessário encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que os candidatos vão para a rua fazer, para a estrada, a mensagem que querem passar e a receptividade que seguramente amanhã e depois não vão ter, porque adivinha-se que serão 2 dias ainda muito complicados. Quanto ao dia... Mas perante isto e perante o facto de ficar relegado para o segundo plano a campanha devido à devastação da tempestade, qual destes 2 candidatos tem utilizado a melhor estratégia perante aquilo que está a acontecer? Os dois utilizaram estratégias que se coadunam com a personalidade deles. Cada um. Portanto, António José Seguro já vestiu a pele de presidente. Não do presidente que atualmente está em Belém, foi sozinho, a palavra de solidariedade, ligou às autárquicas de Leiria e também a Pedro Santana Lopes, acho que foi o único a ligar a Pedro Santana Lopes, pelo menos ele assim se queixou. É o que disse na rede social Facebook. Quanto a André Ventura, fez o papel de líder da oposição, criticou o Presidente, a Ministra da Administração Interna e o Primeiro-Ministro. E mal. Porque eu acho que numa situação de calamidade, o Primeiro-Ministro, numa situação de crise, evidentemente tem que ir ao terreno. Do meu ponto de vista, fez muitíssimo bem em cancelar a agenda internacional e apesar da comissão técnica do Conselho, que depois dos incêndios de Pedrógão deu para que os políticos ou os responsáveis políticos não se deslocassem aos locais numa primeira fase, eu percebo que o Presidente não vá. Agora, o líder do Executivo tem que ir para avaliar e para dar as coordenadas que têm que ser tomadas de imediato. Mas e demorou a fazê-lo? Não, eu acho que fez no tempo certo. Luís Paixão Martins, o que é que esta postura de ambos os candidatos à segunda volta das presidenciais diz da forma como cada um quer levar esta segunda campanha? O André Ventura passa o tempo a confirmar aquilo que os seus adversários políticos dizem dele, não é? Que ele, no fundo, não despiu a camisola de deputado. Está a fazer a oposição. De oposição e, na prática, a campanha dele tem sido essa. Só que agora há uma deslocação. Ele até aqui fazia a oposição ao socialismo e agora faz oposição ao governo, não é? Pronto, voltou um pouco à sua agenda habitual. E falo com a presença dos média, porque no fundo o que ele quis foi um palco para continuar a fazer campanha. Ele usa expressões, até podem ter algum interesse, de algum modo, não é? Reivindicativas. As pessoas estão cansadas dos políticos de plástico, não é? Portanto, há aqui uma tentativa dele de se associar às pessoas ressentidas pela falta de apoio em relação a esta situação, não é? Portanto, ele no fundo, não está a fugir da agenda dele. A questão é que a agenda dele não é realmente a de candidato a Presidente da República, é a de líder da oposição, que quer substituir este governo, como aliás hoje já disse uma pessoa importante do próprio Chega, que dá uma entrevista. Em relação ao António José Seguro, há 2 coisas diferentes que eu gostava de referir. Uma delas é a tal referência de que ele foi sozinho, sem ninguém saber, só disse no dia seguinte, que é uma espécie, é como nós quando andamos num restaurante e pedimos um vinho bom, o sommelier dá-nos um bocadinho a provar, não é? Ou seja, ele no fundo está a antecipar o que é que fará na Presidência da República. Não é? Desculpem-me esta comparação, mas foi como ocorreu agora, talvez por ser hora de jantar, mas no fundo ele está a antecipar, eu vou ser um presidente assim. Que fará sem grande alarido. Exatamente, mas ao mesmo tempo foi fazer campanha a Almada. E a campanha da Almada é muito interessante porque ele resumiu, nos contactos que teve, aquilo que é o problema dele. Ele fez apenas apelo ao voto, não é?
Ou seja, ele antecipou, é como se as eleições fossem já no próximo domingo, em termos de calendário, no fundo. Ele está a fazer aquilo que é habitual fazer nos 2 ou 3 últimos dias de campanha, exatamente, mas ainda vamos ter mais uma semana de campanha. Ele disse para as pessoas estarem concentradas no apelo ao voto, faça sol ou faça chuva, levem os vizinhos, os amigos, os colegas e, sobretudo, disse, não acreditem que eu já ganhei, não é? Não acreditem no já ganhou. E é esse o grande objetivo da campanha de António José Seguro. Acho um bocadinho cedo demais, não é? No sentido... e até quer dizer, cedo, mas cedo porquê? Porque quando nós começamos com uma narrativa, com uma peça da narrativa, ela dura 2 ou 3 dias. Ele daqui a 2 ou 3 dias vai ter que arranjar outra, não é? E por isso é que é esta que é, no fundo, o apelo explícito ao voto, costuma-se começar mais tarde, porque é a última coisa que nós fazemos numa campanha, não é? E ele, de facto, começou hoje com esse apelo ao voto. Enfim, vamos ver. Agora vai haver uma espécie de intervalo na atenção das pessoas, não é? Há outra frase dele em Almada hoje que nos remete para aquilo que tivemos a discutir aqui ontem, que ele diz: não é indiferente a percentagem e os votos pelos quais vou ser eleito. Sim. Que remete exatamente para a questão das expectativas, de quebrar essa expectativa de ser eleito por 70%, porque para que a bolha política não considere que uma vitória por 55, 54 ou 56 é uma vitória pequena. Eu acho que isso faz parte da campanha, ou seja, não faz parte depois da presidência, não é? Cavaco Silva teve 50,5%, não é? E ninguém achou que a presidência dele não tinha a mesma representatividade que as outras todas. Não, até porque a legitimidade começa nos 50,01. Claro. Portanto, é mais uma maneira de obrigar as pessoas a irem votar, não é? Preocupem-se com a minha legitimidade, não é? A minha representatividade. A opinião é a mesma de que António José Seguro começou cedo demais a apelar aos eleitores para que não se esqueçam de ir votar no próximo dia 8 de fevereiro? Eu não diria que começou cedo demais, até porque com o grau de expectativas que se criou em relação ao fosso que há nas sondagens, é normal que essa preocupação exista, que haja uma preocupação de grande mobilização por parte do eleitorado de António José Seguro. E não há problema que a mensagem possa ser repetitiva ao longo da semana e meia que falta de campanha. E eu acho que ele vai repetir diariamente. A não ser pós-média, não é? Ou seja, há um cansaço, uma chamada usura mediática, não é? Ou seja, se nós repetimos a mesma mensagem 2 ou 3 dias, a certa altura, os jornalistas começam à procura de outras mensagens que não são essencial. É esse o problema. Não é da bondade da comunicação, é de ela poder coexistir com o interesse jornalístico durante mais do que 2 ou 3 dias. É esse o problema. Em relação a André Ventura, há o Paulo Ferreira hoje escreve uma coisa com graça e que entronca naquilo que tu disseste, que é: o André Ventura é um 4 em 1, que é candidato a presidente, mas ao mesmo tempo na candidatura traz o Governo, o Parlamento e o Poder Judicial. É 4 em 1 e, efetivamente, isto define muito bem aquilo que tem sido a campanha de André Ventura desde o início desta empreitada. Deixa-me só um pormenor, por causa do último pé dessa mesa com 4 pés, que é o Poder Judicial. Nós estamos a viver uma campanha em que não tivemos nenhuma intervenção do Ministério Público. Eu queria apenas sublinhar isso, porque já passaram uns dias e até hoje ainda não houve nenhuma intervenção, apesar de algum modo, André Ventura, naquele frente a frente com António José Seguro, ter dito: comigo vão ser eles a decidir a vida deles, não vai haver intervenção da parte política, não é? Foi, digamos, a promessa que ele fez na tal revisão constitucional, não é? De que era todo o poder para o Ministério Público e uma grande autonomia corporativa do Ministério Público. Incluindo a nomeação do Procurador-Geral da República. A um outro ponto temos de avançar, porque ficámos a saber que Rui Rio, ex-líder do PSD, foi mandatário nacional de Henrique Gouveia Melo na primeira volta, veio dizer que vai votar em António José Seguro. Se isso não é uma surpresa, pode ser surpresa os recados que deixou ao PSD por causa desta neutralidade em relação aos candidatos? Houve também, digamos, o endosso de Ramalhianos, não é? António Ramalhianos, primeiro presidente eleito da nossa democracia, que fez, aliás, uma entrevista, recebeu António José Seguro para comunicar o seu endosso, mas digamos que a de Rui Rio tem mais graça. Eu não resisto a dizer uma coisa, que Rui Rio hoje, no endosso, acusou André Ventura de ser populista, mentiroso, demagogo e mais alguns atributos desfavoráveis em relação a André Ventura, e isso contrasta muito com o que Rui Rio disse de André Ventura
quando era presidente do PSD, nomeadamente em janeiro de 2022, naquelas eleições em que, no fundo, o PSD perdeu por um resultado bastante expressivo e Rui Rio perdeu a presidência do PSD. Eu estou convencido que se o Rui Rio tivesse dito de André Ventura naquela altura que ele era populista, mentiroso e demagogo, António Costa não teria tido a maioria absoluta, porque havia mais pessoas a votar no PSD nessa altura. É interessante, digamos, Rui Rio aprendeu com o tempo que não pode ser... Digamos, ele defende hoje uma posição diferente da que tinha e diferente daquela que é a posição oficial do PSD, porque o PSD hoje em dia está, no fundo, a tentar normalizar o Chega, tem sido até agora, e foi aquilo que o Rui Rio começou a fazer, não é? E hoje Rui Rio, digamos, levantou a cerca, pôs uma cerca sanitária entre ele e André Ventura. Ele, de qualquer forma, em relação ao comportamento de Luís Montenegro, temos que ver, para além dos títulos jornalísticos que procuram semear a discórdia entre Rui Rio e Montenegro, não é? Ele, no fundo, acaba por compreender o tático. Ele diz que aquilo não faz muito sentido do ponto de vista político, estratégico, mas compreende o tático. Ou seja, ele acha que Luís Montenegro, no fundo, não pode dar a André Ventura a posse dos eleitores, daqueles eleitores, não é? Pronto. Mas ele queria, aliás, já se falou aqui no outro dia, que há um risco muito grande nesta neutralidade de Montenegro. Mas o que eu acho, de qualquer forma, porque sou uma pessoa da comunicação, é que o problema ali não é nem tático nem estratégico, é um problema comunicacional. O que Luís Montenegro não conseguiu fazer, não quis, não teve paciência para fazer, foi a liderança comunicacional. Ou seja, ele nunca explicou qual era a posição dele. Ele podia dizer, não faz sentido, eu sou Primeiro-Ministro, eu apoiei Luís Marques Mendes porque era um antigo Presidente do PSD, pronto, tinha que arranjar, digamos, algum alibi para ter apoiado um candidato e agora não apoiar nenhum, mas de qualquer forma tinha que contar uma história, uma narrativa que explicasse qual era a posição do seu partido. Se calhar tinha que reunir os órgãos sociais, não é? Para decidir alguma coisa em relação a isto. Mas Luís Montenegro não está a pensar já no futuro e na convivência que vai ter que ter com nomeadamente André Ventura? Eu acho isso boas razões. Eu não estou a dizer, eu sou talvez dos poucos que concordo com a posição de Luís Montenegro, daquilo que eu tenho ouvido dos vários analistas. Acho que Luís Montenegro tinha condições para poder explicar porque é que a posição dele agora é esta e na primeira volta não era. Pronto. Era um alibi um bocadinho esfarrapado, mas quer dizer, mas apesar de tudo, o que ele fez foi pior, no ponto de vista, nunca conseguiu explicar a racionalidade da sua decisão. Porque isto é uma decisão, não é? Não é uma não decisão, é uma decisão. Ele decidiu não optar. Nós hoje tivemos 2 ex-presidentes vivos, sim. Marcelo ainda não se pode expressar, a manifestar apoio. Temos 4 ex-líderes do PSD a manifestar apoio a António José Seguro. E onde é que eu não concordo na bondade da neutralidade do PSD? É que havia uma fronteira entre o Chega e o PSD. E foi aquilo que eu disse. A neutralidade que Montenegro expressa abre um espaço Schengen de transição livre entre os eleitores do PSD e o Chega. João, estás a falar de uma pessoa diferente daquela que eu falei. Tu estás a falar do Luís Montenegro, presidente do PSD. E eu falei do Luís Montenegro Primeiro-Ministro. Mas são duas pessoas Luís Montenegro diferentes. expressou a neutralidade, foi o líder do PSD que ainda até hoje não reuniu os órgãos sociais do partido. E deixa-me só dizer-te mais uma nota, Marisa, que é o risco de Ventura crescer para lá dos 23% é zero. E eu explico porquê. Ele teve 23% na primeira volta. Possivelmente terá 30% ou 32% ou 28%, seja o que for. Mas não vai crescer a base eleitoral dele, por uma razão. Porque a eleição, ou os votantes em Ventura, tal como o António José Seguro, tem uma convergência daqueles que votam no candidato mais aqueles que votam pela rejeição ao outro candidato. Tudo que André Ventura somar aos 23% são votos de rejeição a António José Seguro que se vão diluir na noite eleitoral. E, portanto, esse risco dele, ele vai reclamar que passou a ser o líder da direita. Mas, na verdade, não é líder nenhum porque os 23% continuam na margem em que ficaram em maio. Bom, resta-me agradecer a presença de ambos e cá estaremos amanhã para a nova análise política desta campanha rumo à segunda volta das eleições presidenciais.